Você já tentou conversar com alguém que você ama e de repente essa conversa virou uma discussão? Isso é muito comum entre casais. Você tenta dialogar sobre algo que é importante e isso pode acabar virando uma briga. Isso acontece com muita gente, mas existe um caminho aí para dialogar sem transformar tudo em uma discussão. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Às vezes a parte mais difícil é que você quer dialogar, mas a pessoa não quer ouvir. Ou quando você quer conversar, talvez não seja um bom momento ali. Porque se a pessoa não está no dia bom, isso já pode acabar em briga, ou se você também não está num dia bom, não está se sentindo tão bem, talvez esse diálogo não aconteça como esperado. As pessoas geralmente já ficam ali armadas assim para não escutar, porque querem se defender e não de fato entender o porquê daquele diálogo. Estamos falando aqui sobre conversas que geralmente são conversas difíceis. Então, geram ali algum incômodo, algo que não tá legal, algo que a pessoa fez e te magoou. E aí, muitas vezes, começamos a conversa num tom mais agressivo, mais sarcástico, mais acusador. E aí, começa assim, você sempre faz tal coisa, você nunca enxerga tal coisa, você tem que prestar mais atenção, você precisa mudar isso. Quando uma conversa difícil começa com você, já acaba sendo num tom mais acusador e a pessoa que está ali recebendo isso não vai estar aberta a ouvir e entender, porque muitas vezes queremos estar com a razão em vez de buscar a solução de verdade. A conversa ela vai perdendo o foco e acaba em discussão, ou até ofensas, porque o grau de irritabilidade vai se elevando ali no meio da conversa. Existe um conceito que chamamos de comunicação não violenta, que é uma forma de se expressar e ouvir o outro sem acusações, sem julgamento, sem agressividade. O foco é se conectar e se entender, e não tentar ganhar uma discussão. É sobre você se comunicar de uma maneira mais assertiva. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes que precisam dialogar com alguém e ter uma conversa difícil ali, é primeiramente verificar o momento. Não adianta você querer conversar com uma pessoa que já está estressada ali depois de um dia cansativo, ou quando você também está ali num dia mais sensível. Na verdade, é importante que as duas pessoas estejam no momento tranquilo, estejam calmas. Então, escolha um bom momento para isso e entenda que você também precisa escutar e não só falar. Senão, vira um monólogo, né? Então, ouça, evite ficar rebatendo, observe também o seu tom de voz, sem grito, sem elevar o tom, e foque em tentar resolver e não vencer essa conversa. Então, para uma comunicação não violenta, existem alguns passos aí para você treinar. Primeiramente, você vai falar sobre o que aconteceu, mas sem críticas. Depois, você vai falar sobre como você se sente com essa situação, mas sem acusar. Depois, explique a sua necessidade por trás desses sentimentos, o que precisa ser feito e, por último, você pode fazer um pedido para essa pessoa, mas não em tom de exigência. Então, por exemplo, olha, fulano, ontem eu tive que organizar umas roupas suas que estavam sem dobrar e algumas até pelo chão. E sempre quando acontece isso, eu me sinto muito cansada e muito sobrecarregada. E eu preciso muito que isso não fique acontecendo para eu não sentir mais sobrecarga. Então, se você puder prestar mais atenção nisso, a não ficar ali acumulando tarefas que sobrecarregam, seria ótimo para mim e para você também. Será que você consegue? Agora, olha a diferença. Se fosse num tom agressivo, seria assim: nossa, você é muito desorganizado, você não colabora, sempre acontece isso e você não se toca. Olha a diferença de comunicação. Geralmente a gente vai assim, na hora da raiva. Percebe que num tom mais agressivo vai ser muito mais difícil para a pessoa querer conversar com você? E eu sei, tá? É muito difícil na prática. Para mim também é difícil. Eu não consigo 100% das vezes. Por isso que precisa ser no momento onde estamos mais tranquilos e não ali no auge do estresse, no auge da irritação. E para isso a gente precisa de muito autoconhecimento para se entender, para reconhecer e administrar bem as nossas emoções. E não é fácil, mas também não é impossível. E tentar se comunicar e dialogar de uma maneira mais assertiva vai te trazer benefícios, porque diminui mal-entendidos, estimula a empatia entre vocês, ajuda a transformar críticas em diálogos realmente construtivos e pode também fortalecer a parceria. É importante também ter a percepção de que se o clima já começar a ficar pesado, então pausar essa conversa e voltar em outro momento. Também não vai ser bom ficar misturando os assuntos. Tente resolver uma coisa de cada vez. Pergunte como a pessoa se sente com isso,
o que é importante para ela, se ela concorda. Abra o diálogo com o objetivo de ouvir também a pessoa, mostrar que você também se importa com os sentimentos dela e não só com os seus. Então, o segredo não é evitar conversas difíceis, mas aprender a conversar de um jeito que faz você se aproximar do outro e não se afastar. Quando evitamos conversas difíceis, tudo só vai ficando mais difícil. Você vai guardando insatisfações e chega uma hora que seu emocional grita. Então, comece a pensar mais nisso. Como eu posso me comunicar de uma maneira mais assertiva? Como eu posso expressar minhas necessidades em vez de ficar guardando e evitando conversar? E lembre-se que quando um fala para tentar vencer, os dois perdem. Agora, quando ambos estão dispostos ou dispostas a falar e compreender, aí a relação só ganha. Amor não combina com ataques, amor combina com entendimento, compreensão, troca. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com quem precisa. Pode compartilhar até com seu parceira aí. Quem sabe vocês não combinam aí a ter um diálogo e uma comunicação assertiva. Me siga também lá nas redes sociais, porque lá eu posto conteúdo todos os dias. E muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.